comecei na área de informática em 72 e naquela época todos os eventos que tinham de informática eram congressos promovidos pela Sucesso, que era a Sociedade de Usuários de Informática. Então era o único momento que a gente conseguia, que os profissionais conseguiam se encontrar. Já vinha avançando no país a discussão de sindicalização, discussão de carreira, de profissão. E em 79 eu participei de um congresso da Sucesso em São Paulo. Eu trabalhava no CETEP, que hoje é ATI, né? E lá a gente teve contato com o pessoal das APPDs de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que eu acho que são as primeiras que foram fundadas. E aí, vamos estimular, vamos criar em Pernambuco. Pernambuco sempre foi muito ativo nisso. E aí, ao voltar, a gente reuniu um grupo. Brinquei um pouco antes, conversando com vocês, no Bar Mustang, né? E algumas pessoas eu me lembro, estava lá Emílio Caetano, estava Estevão Machado, pessoas que eram do CETEP, BANDEP, né? Então foi a primeira reunião que eu participei sobre isso. As coisas avançaram e eu fiz parte da primeira diretoria que foi eleita. Eu era do Conselho Fiscal. Quando o Walter fala sobre sucesso e o surgimento da BPD, é porque o mercado, até a fundação da BPD, só existia articulação da indústria. A Sucesso, na realidade, era uma entidade que promovia intercâmbio entre empresas e permitia aos fabricantes fazerem propaganda de seus produtos. Então faltava naquele momento uma visão do profissional, que não existia. Existia um sentimento de muita gente de que era necessário se criar uma identidade de classe, mas essa identidade era muito fragmentada, não existia nada. A fundação da BPD ela veio dar essa agregação, transformar aquele grupo que tinha problemas em comum, que trabalhava nas mesmas coisas, numa associação. Não existia de fato, eu acho, em boa parte do pessoal que entrou naquela época, nenhuma consciência sequer de uma atuação mais política. A visão era mesmo agregar o profissional em torno de questões que estavam na cabeça de cada um. Depois, isso foi mudando até a fundação do sindicato, onde essa consciência foi chegando e ela foi sendo discutida ao longo do tempo, né? Então, assim, isso é uma maturação desse processo. Ou seja, as pessoas se congregaram no sentido de ter um espaço a partir do qual fosse possível realizar debates que na vida cotidiana, no dia a dia, com as rotinas de cada um, era impossível fazer. E nesse período, a informática já sinalizava, pela natureza da própria atividade, que teria um papel determinante no desenvolvimento de um conjunto de outras atividades, como um instrumento meio, como uma ferramenta que facilitaria a realização de outras atividades. E isso chamava muito a atenção, na medida em que os militares, que à época governavam o país, nós estávamos sob a ditadura militar, em 1978, quando construímos a PPD Pernambuco e depois construímos no primeiro Congresso Nacional da categoria, em 1980, a PPD Nacional. Os militares investiram pesado nessa coisa da informática, né? Quando compravam equipamentos no exterior, principalmente os da Marinha, as corvetas, as fragatas vinham lá, tá certo? Um mini computador acoplado ao equipamento e o que é isso e tal, etc, etc. Digo isso porque sei que ambos têm espírito democrático e a minha posição é uma posição clara em relação a essas questões, e Formiga tocou nisso, não havia, digamos assim, uma consciência de classe, o que me deu o gancho para eu falar isso que eu vou falar agora. Quando nós nos movimentamos para construir as associações profissionais e que cogitamos da possibilidade de construir sindicato, havia recomendações no sentido de não permitir que sindicatos fossem criados, porque a informática fazia parte daquilo que se considerava o cinturão da segurança nacional. Tanto que, por investimento dos militares e por vontade política dos militares, né, foi criada uma empresa, a Cobra Computadores Brasileiros, S.A., que saiu de dentro do SERPRO. O SERPRO tinha um departamento de fabricação, o DFA, à época. Esse departamento foi a origem, a gênese da Cobra. A partir daí se criou a Cobra. Qual era o objetivo? Era explorar o segmento de mercado relacionado com mini e micro computador, já que
os famosos mainframes, né, eram hegemonizados naturalmente pelos americanos, com duas grandes empresas, embora tivesse mais de duas, mas a IBM e a Boros, que depois virou Unisys, por junção de uma série de outras empresas também, é quem dominava o mercado mundial, completamente. Então o investimento era voltado para isso. Então existia uma preocupação, digamos assim, política em relação a como essa tecnologia seria desenvolvida no país. E na fundação da PPD isso ficou claro, porque uma coisa era o corpo gerencial de várias empresas que participavam também desse processo, que tinham uma determinada leitura, tinham uma determinada visão, tá certo? Uma visão que, digamos assim, se coadunava mais ou se aproximava mais da visão, digamos, do patronato da época. E existiam aqueles que eram os trabalhadores, né, da informática, que é uma categoria que tinha divisões internas, inclusive. E o governo, já por volta de 1983, aprovou um projeto estabelecendo a política de informática, criou um Conselho Nacional de Informática, tá certo? Onde a sociedade civil teria assento e a PPD Nacional, na época não tinha FENADADOS ainda, a PPD Nacional tinha assento. Eu fui nomeado para esse conselho, mas no período que eu fui nomeado não aconteceu nenhuma reunião, que não tinha também interesse em que essa reunião, né, acontecesse, essa discussão acontecesse, tá certo? Porque a visão que os militares tinham da informática, a visão estratégica, obviamente, era outra completamente diferente da dos trabalhadores. Então, a gente identificava que a informática estava começando a ter um papel mais estratégico do que inicialmente se pensava. A gente estava começando a sair da fase meramente do processamento de dados e estava passando a ter um papel muito mais importante na definição das estratégias das empresas. E uma das coisas que se discutia muito era a questão da regulamentação da profissão, que foi uma das bandeiras também de formação das APPDs, né? Era não só a regulamentação da profissão, como a própria formação dos profissionais. Então esses dois elementos eu acho que impulsionaram muito como base de criação das APPDs, a regulamentação da profissão, porque, por exemplo, no Banorte a gente era bancário, né? Então a gente era regido pela regra dos bancários, que nada entendiam de informática, né? E as necessidades dos profissionais de informática do Banorte, por exemplo, nunca foram discutidas nas discussões com o Banorte. Essa coisa da característica do mercado na época era muito isso mesmo. Você tinha... A maior parte dos profissionais estavam espalhados em empresas de outros ramos, né? Existia empresas de informática, propriamente dito, que não é a característica das empresas de hoje, porque elas, na época, eram chamadas de birô de serviço, que eram empresas privadas de processamento. Nós tínhamos 3 ou 4 aqui no máximo. Exatamente. Não existia mais do que isso. E elas não eram os maiores empregadores, né? Existiam três grandes contratadores públicos, que era CEPRO, Datamec e Dataprev, 3 ou 4 birôs grandes e o resto estava pulverizado. Era na ASA, na época, Alumínio S.A., ASA, era no Banorte, era Chesf. Era todo mundo pulverizado nisso aí. Na verdade, as bandeiras, né, que alimentaram ou que estavam na origem da fundação das APPDs, além da regulamentação da profissão, a sindicalização também era posta pelas razões aqui, inclusive mencionadas, né, por Walter e por Formiga, tá certo? E a discussão a respeito da política de informática também, como já foi dito aqui, pelo caráter estratégico que começava a se revelar na medida em que essa tecnologia passou a ter um uso maior, mais amplo, certo? Que exigia, obviamente, um olhar um pouco mais crítico e um pouco mais apurado de como implementar essas tecnologias, porque inclusive um debate que existia à época era, no que diz respeito ao mercado, que impacto isso provocava em relação a outras profissões que existiam e que com a adoção dessas tecnologias baseadas na informática, passaram a sofrer um certo encolhimento. Dentro da própria categoria, por exemplo, hoje em dia, você não tem digitador, né? O digitador é o usuário faz o serviço tudo online e tal, o usuário digita e tal, etc. Na época em que nós fundamos as associações, as empresas que eram organizadas como birô de serviço, inclusive as empresas públicas, as atividades eram muito bem delineadas,
certo? Eram empresas enormes, assim, era um contingente enorme de pessoas. Por exemplo, no Serpro, nos anos 80, o Serpro chegou a ter 33 mil trabalhadores. 33 mil. Hoje em dia o Serpro tem 8.800 e produz 3 vezes mais do que os 33 mil produziam nos anos 70. Certo? Então, o debate da política da informática nos punha diante desse desafio, de discutir isso. E criar, obviamente, a identidade da categoria, congregando todos os segmentos que dela faziam parte. Quer dizer, tanto o pessoal da área de desenvolvimento, os analistas e os programadores, como também o pessoal da chamada área de produção. Então, quando iniciamos o debate com relação à regulamentação da profissão, nós encontramos diversos obstáculos por parte das entidades que congregavam o patronato, por conta de entidades que congregavam pesquisadores na área, certo? A Sociedade Brasileira de Computação, por exemplo, se posicionava contrariamente a regulamentar a profissão. A associação, a ABComp, que era a Associação dos Fabricantes de Computador, tinha uma posição tanto quanto dúbia. Certo? O pessoal que congregava, as entidades que congregavam o pessoal do serviço, da área de serviço, a CESPRO, Sucesso, etc., também se posicionavam contrariamente. E o argumento principal era de que a velocidade com que essa tecnologia se transforma, com que ela muda, faz com que determinadas atividades surjam e outras desapareçam numa velocidade muito grande. Uma velocidade muito, muito intensa, tá certo? Então, regulamentar de que maneira? Então, nunca se chegou a um acordo com relação a isso. De fato, não houve um momento de ruptura das duas coisas, entre a PPD e sindicato. Isso foi um exercício por parte de todo mundo da atividade associativa. Primeiro se associou em torno de interesses comuns, muito embora eles fossem divergentes, as visões em alguns pontos, mas eram como problemas comuns. E a partir daí se viu que existia a possibilidade de se criar um sindicato, mas para criá-lo tinha um processo. Então isso foi, a PPD permaneceu sendo o ponto de contato dessas pessoas, o ponto de escândalo dessas pessoas, enquanto se trabalhava a construção do sindicato. De fato, quando se criou o sindicato, a gente ainda permaneceu com a PPD durante um bom tempo, até a gente entender que não tinha mais sentido, porque todas as questões já estavam sendo tratadas dentro do sindicato. E até porque as diretorias, elas eram praticamente as mesmas, as pessoas trocavam de posições entre a diretoria da PPD e do sindicato, e as reuniões eram feitas em conjunto. Então, não existia uma coisa que era reservada para o sindicato ou para a PPD, sendo que o sindicato tinha mais força porque tinha representação legal. Além do mais, tinha uma outra questão. Como tinha a divisão interna na própria categoria, a área de desenvolvimento de analistas e programadores e a área de produção, com as demais funções da categoria, a proletarização desse segmento da produção ela era muito mais intensa, ela era enorme. O pessoal era super explorado, aqui foi dito, né? Por exemplo, o pessoal trabalhava 8 horas, mas final de semana você não encontrava nem analista nem programador na empresa. Excepcionalmente aparecia, dava um problema de sistema, chamava o cara para o cara olhar o que era. Agora, os trabalhadores da área de produção, eles trabalhavam 4 turnos, ininterruptamente, tá certo? De manhã, à tarde, à noite e de madrugada. Geralmente o da madrugada era um pouco mais enxuto, mas existiam os quatro turnos. E no caso específico, por exemplo, do Serpro, que processa o imposto de renda, nesse período de março, abril, quando as declarações começam a ser entregues, existia hora extra sábado e domingo, de manhã, à tarde, de noite e de madrugada. E não tinha nada que regulamentasse essa atividade, esse trabalho. Então as pessoas eram extremamente exploradas. Então, as associações de cunho civil, no caso as APPDs, elas não tinham, por conta da legislação sindical vigente no país à época, poder de negociação. Formalmente não podia negociar. O Ministério do Trabalho não aceitava negociar.
Então, a negociação passou a ser possível com aquelas instituições que conseguiram uma representação de base muito forte e que impulsionou a negociação, mas formalmente não podia. Então, qual era o debate que nós fazíamos? Pô, nós precisamos criar um sindicato, porque o sindicato ele vai estar de conformidade com a legislação vigente no país e nós vamos poder negociar. Então esse foi um dos motivos, talvez o principal motivo, que tenha nos levado a criar os sindicatos, né, considerando a exploração que parte da categoria sofria, que era muito intensa. A mola propulsora talvez tenha sido esse elemento. As associações que nós tínhamos na época ligadas à área de tecnologia, de processamento de dados, a primeira que eu me lembro era a Sucesso. A Sucesso Pernambuco foi fundada em 1970. Mas era muito mais representação das empresas, né? E a gente como gestor, como representante da empresa, a gente participava de reuniões e era muito mais um espaço para que os fabricantes de software ou hardware fossem lá apresentar seus produtos, né? E os congressos eram muito nessa linha. Eu não sei exatamente em que linha do tempo surgiu a CESPRO, que era uma associação da área das empresas também, e com o surgimento da PPD em 85, 86, com a formalização do sindicato, como o Jairo já tinha comentado anteriormente, por conta das demandas do sindicato, e ele viveu bem isso, ele pode corroborar isso, forçou com que as empresas começassem a se estruturar também e criarem associações no sentido de, entre aspas, enfrentar o movimento sindical que estava chegando na área de tecnologia, que até então era um movimento totalmente estranho para o pessoal de tecnologia. Então, eu acho que o surgimento da PPD e, por consequência, o sindicato, ele forçou que as empresas passassem a olhar com um pouco mais de cuidado, não diria nem com muito cuidado, mas com um pouco mais de cuidado, essa relação sindical e que envolvia seus profissionais. Então, me parece que o impacto do surgimento das organizações dos trabalhadores contribuiu, de algum modo, para organizar o setor como um todo. Então, o patronato se organizou em função muito também do aparecimento dessa organização dos trabalhadores. Se você pegar, por exemplo, que no começo, que nós começamos a carreira, você trabalhava com cartão perfurado, e se pega hoje um smartphone, você vai ver que você tem ali dois mundos, mas muito distantes, né? E aí, quando a gente pensa que isso foi feito ao longo de 30 anos, é uma compreensão dessa velocidade que a gente não tinha. Há uns anos atrás, eu dizia que a cada 5 anos na área de informática você tem que rever seus conceitos todos, porque mudou tudo. Hoje não, hoje só é um ano no máximo. Um ano e meio você tem que mudar tudo, porque vai chegar uma novidade, vai chegar um conceito novo, vai chegar coisas diferentes todos os dias. E isso tem seu reflexo na própria profissão, né? Por exemplo, hoje em dia você desenvolve sistema na Índia para um usuário aqui em Recife e vice-versa. Você tem gente aqui desenvolvendo cujo contratador está em algum lugar, na Escócia, na Dinamarca, ou sei lá onde, né? Você tem mudança de forma de trabalho, se internacionalizou muito, as empresas buscam profissionais em outros países hoje. O próprio Porto Digital hoje é um celeiro de formação de gente para isso, né? Tanto de trabalho à distância, como de profissionais que vão para outros cantos. Então, a gente teve uma revolução completa ao longo desse tempo. Nada é igual a quando nós começamos. É bem diferente. Do ponto de vista de oferta de trabalho, a área TI é uma área, eu diria, hoje insuperável. Não tem nada que gere mais emprego em termos de velocidade do que a área de TI. Os anúncios que existem hoje de todo mundo é que é crescente a abertura de vagas. Mas vai exigir do profissional também um comprometimento dele com um bocado de outras coisas, que ele vai também entrar na máquina, né? Hoje em dia, quando se cria as empresas de prestação de serviço, mas elas estão criando as fábricas de software. E fábrica de software voltou ao conceito de fábrica. Eu não faço mais um algoritmo inteiro, eu faço um pedaço do algoritmo. E eu só conheço aquele pedaço do algoritmo. Eu não conheço o todo. A fábrica de software, ela compartimentaliza isso. Então, volta a ser uma atividade massacrante, que volta a ter o burnout que você falou, vai voltar para todo mundo. Hoje tem gente aqui em Recife que está correndo de fábrica de software, porque ele, como profissional, não aguenta mais.
Agora, eu acho que o próprio perfil de atuação da área de tecnologia da informação, ela mudou muito também da época da gente para cá, né? Hoje essas fintechs, essas startups que surgem a todo dia, a quantidade de usuários que estão mergulhados no negócio, né? Desenvolvendo soluções, desenvolvendo aplicações, seja para smartphone, seja para que área for, é muito grande. Você tem pessoas das formações as mais diretas. Onde isso vai parar é difícil a gente fazer previsão. A gente tem algumas pistas assim, né, para onde é que a coisa vai e tal, etc, etc, etc. Agora, com certeza, assim, tem alguns teóricos, estudiosos do assunto que escrevem a respeito, que dizem que no futuro próximo só quem vai conseguir viver com decência, com dignidade e conseguir espaço no mercado de trabalho é quem souber ler algoritmo. Quem não souber construir algoritmo e tal, etc, 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 está fora.